Olá, continuando a nossa série de estudos, nós vamos falar sobre dureza do coração. 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo adverte a Timóteo e diz: não seja ingênuo, tempos difíceis vêm por aí, e nós estamos vivendo esses tempos difíceis. O apóstolo Paulo usa o mesmo verbo que Jesus usou para falar sobre os endemoniados gadarenos, tanto nas ações e comportamento deles, causando medo e terror, e as pessoas sendo aterrorizadas com os atos deles. E uma dessas características ou diagnóstico está na dureza do coração. A palavra significa, quando você tem os construtores, os mestres de obras, os pedreiros, sabem disso, muito bem disso que eu vou falar agora. Quando você constrói uma casa e você chega ao ponto do vigamento e você vai colocar agora o telhado, essas vigas que ficam nessa postura do telhado, elas têm que ter, nem sempre você tem, a maior parte das vezes você não tem a viga do mesmo tamanho. Então você precisa fazer uma emenda na viga para que elas se abracem. Então geralmente nas pontas se faz uma cavidade em uma e na outra e elas se abraçam. E por causa disso, fica parecendo só uma madeira só, um elemento só. Mas porque as duas têm cavidades e uma entra na outra e fica assim. É exatamente esta palavra que é usada tanto para a dureza do coração, quanto para sem afeto. Vamos ao que a Bíblia fala sobre isso. O perdão e a reconciliação são atributos necessários à convivência social. Pela própria sobrevivência do ser humano, você precisa aprender a perdoar, você precisa estar disposto a reconciliar. Agora preste bem atenção. Uma das coisas que eu amo na Bíblia é o seu equilíbrio. Quantas pessoas pendem só para um lado? Vão só para um lado? Não. E eu também não estou falando aqui de ser em cima do meio, não. Eu estou dizendo em termos do que a Bíblia nos ensina. A mesma Bíblia que diz, não julgueis para que não sejais julgados, ela também diz, pelo fruto conhecereis. Quando você vai a uma fazenda e a colheita de arroz, você não está julgando a colheita porque você fala, é uma colheita de arroz, porque é arroz que está sendo colhido. Quando é trigo, está julgando a fazenda. Não, ela produziu trigo, está colhendo trigo. Ela produziu milho, está colhendo milho. As pessoas hoje usam as palavras de forma tão errada e fora de contexto. Isso não é julgar, é constatar o que está acontecendo. Então, a mesma Bíblia que diz, não julgueis para que não sejais julgados, ela também diz, pelo fruto conhecereis. A mesma Bíblia que diz, amai até os vossos inimigos, ela também diz, se possível, tende paz com todos os homens. Porque a Bíblia reconhece que existem pessoas que por mais que você queira, por mais que você vá, por mais que você abra espaço para reconciliação, esta pessoa não é de paz, não é de reconciliação. Aliás, quando Jesus enviou os 70 de 2 em 2 à cidade e disse para chegar e dizer, paz esteja nesta casa, ele mesmo disse, se essas pessoas que habitarem ali não forem de paz, esta paz volta para vocês. Porque a própria Bíblia reconhece, Deus sabe que existe gente que não é de paz, existe gente que só quer saber de guerra, existe gente que não quer saber que existe mais um ser humano neste mundo, é só ela, por ela e tudo somente para ela. Então, a Bíblia fala sobre essas pessoas que não têm liga, elas não têm escora, não tem como você buscar, porque nela tudo é liso, não tem abertura para uma colagem, para se parecer uma madeira só. Ela não tem esse espaço e não oferece espaço para reconciliação. A Bíblia diz que à medida que o amor iria esfriando,
à medida que se aproximasse o fim do mundo, o coração dos homens se tornaria irretratável, duros de coração, incapazes de perdoar. E nas regras de sobrevivência do mundo, é necessário que haja espaço para compaixão e perdão. Lembrando que isso não é obtido por uma educação, isso é obtido através do sangue de Cristo, porque são qualidades divinas que Deus concede ao ser humano e Deus espera que nós venhamos a demonstrar isso pela aproximação, pela proximidade que nós temos dele. Por mais que uma pessoa seja muito educada, academicamente falando, ela pode ser desprovida de afeto, de compaixão e de amor, porque essas características só conseguimos através do Espírito Santo em nós. Jesus Cristo, em seu conhecido Sermão do Monte, condenou taxativamente o rancor vingativo e enobreceu a mansidão e a graça. Eu vou citar algumas experiências aqui para compartilhar e você deve fazer alguma ligação. Certa vez, eu atendendo um casal que estava prestes à separação, ele a havia traído. Na realidade, a mulher estava cheia da razão para querer aquela separação. Todavia, era ele que com arrogância falava alto e batia no peito e batia o pé no chão. Eu quero. E dizia no rosto dela na minha frente, não quero você, não aceito você, estou com fulano de tal, eu quero fulano de tal. A mulher abaixava a cabeça e dizia, eu perdoo você, vamos tratar, vamos cuidar do nosso relacionamento, vamos continuar a nossa vida, nós temos os nossos filhos. E ele com arrogância vomitava em cima dela palavras de arrogância e dizia, não quero, não quero, não quero mais você. E eu simplesmente tive que dizer para aquela mulher, como um amor em mão dupla, só uma mão única, aliás, não funciona, tem que ser em mão dupla. Por mais que o seu coração o ame e ele a rejeita, não tem como esse relacionamento continuar. Em 2 outras ocasiões, eu atendi pais com filhos rebeldes. Pais com filhos rebeldes. Filhos desrespeitando, falando alto. E na realidade eles estavam até copiando o comportamento do pai. Naquele momento eu disse, em momentos diferentes, aliás, eu disse para cada um desses filhos, meu filho, a vida daqui para frente vai ser dura para você. Aí o pai olhou para mim e falou assim, o senhor está jogando praga sobre o meu filho? Eu falei, não. Um filho desigual ao seu não precisa de praga. A sua atitude já é uma praga. Ele já está semeando o que vai colher lá na frente. Coração duro, rebelde. Eu disse, filho, quebranta esse coração. Peça perdão a Deus, seja humilde. E ele retrucava feito um cavalo selvagem, bufando, escoiceando e fazendo de tudo, simplesmente para mostrar que ele é que mandava, ele é que dizia e ele fazia o que ele bem queria. Em outra ocasião eu ouvi de uma senhora, eu nunca cheguei a mão nos meus filhos, porque os meus filhos são criados assim e assado. Mais tarde, essa criança, já um rapaz, veio a ser assassinado de forma tão cruel. Dureza, dureza de coração. Não seja assim você. Tenha um coração aprendiz, tenha um coração quebrantado, sujeite-se à autoridade do Espírito Santo na sua vida. Eu gostaria de orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que está me ouvindo, que ela não tenha um coração duro, que ao ouvir a voz do Espírito Santo se quebrante, se cale na tua presença e aceite, ó Deus, o domínio maior do teu Espírito Santo, para que não sofra colhendo os frutos do que está plantando, de um coração rebelde, duro e contradizente. Eu oro em nome de Jesus. Amém.